Debates, com o pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, na sua, e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje é um debate especial, e o debate especial, uma vez por mês, geralmente na última semana do mês, nós fazemos 2 ou 3 dias de debate sobre o mesmo tema, e para esse tema nós convidamos especialistas de ambos os lados para debatermos. E dessa vez, o tema da semana, o tema do mês, o primeiro tema de debate especial do ano é sobre adventismo do sétimo dia. Muitas pessoas, perguntam, fazem perguntas. Nós temos muitos ouvintes que são adventistas do sétimo dia, e hoje nós estamos recebendo aqui um pastor evangélico, o pastor Paulo Sérgio Batista, da Igreja Batista Bíblica de Betel, Batista Bíblica Betel em Guarulhos. Ele é bacharel em teologia pelo Seminário Batista Esperança, tem graduação em História pela Universidade Uni Santana e tem mestrado pela PUC em História da Ciência. Por favor, pastor Paulo, seja bem-vindo a esses 3 dias de debate. Obrigado, pastor César. É um prazer estar aqui mais uma vez, não é? É um grande prazer, porque até esse é um tema um pouquinho espinhoso, um tema que eu creio que as igrejas evangélicas merecem entender um pouco mais isso. E é um prazer estar aqui também com você, né, para a gente discutir esse tema de uma forma bem equilibrada, de uma forma cristã, de uma forma clara. Um prazer mesmo poder estar aqui. Obrigado, Paulo, eu que agradeço. Os 3 dias de debate serão sobre o adventismo do sétimo dia, e o primeiro dia, que é hoje, é sobre a Igreja Adventista do sétimo dia é uma seita? Amanhã o tema será sobre a Ellen White, é uma profetisa confiável? E depois de amanhã, deixa eu me lembrar, o juízo investigativo é uma doutrina bíblica? Então, para debater sobre esses 3 temas, a começar de hoje, e vamos nos atendo aos temas de cada dia, eu estou recebendo aqui um pastor adventista, que é o pastor Ezequiel Gomes. Ele é bacharel em teologia pelo Centro Universitário Adventista, é conferencista bíblico, é autor pela Bíblica Reflexão, é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central da cidade de Jundiaí. Bem-vindo, pastor Ezequiel Gomes. Muito obrigado, César. Obrigado, Paulo. Prazer enorme estar aqui com vocês para representar a fé adventista, e já evocando o texto de Atos 24, verso 14, Confesso-te que, segundo o caminho ao qual chamam seita, assim eu sirvo a Deus de meus pais, acreditando em todas as coisas que estão de acordo com a lei e com os profetas. Assim disse o apóstolo Paulo, e a gente vai trabalhar dentro desse mesmo espírito, independentemente dos rótulos, e tentando trabalhar o tema que a gente sabe que é espinhoso, é complicado, tem psicologia e sociologia da religião envolvidos nele aí, e vai ser um prazer estar esses 3 dias com vocês. Bom, você leu aí o texto de Atos, onde você se gloria no fato das pessoas chamarem o adventismo de seita e tal, fazendo a paráfrase do que o apóstolo Paulo fala. Você entende, então, que o adventismo é realmente uma seita, já que você se gloria e gostou Vamos responder a sua pergunta, César. Eu vou defender a posição que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma seita, no sentido pejorativo que comumente se atribui ao termo no mundo evangélico. Esse termo, esse uso pejorativo, ele carece de base bíblica e científica, representando simplesmente padrões subjetivos de avaliação que tem mais que ver com psicologia e sociologia da religião do que com exegese bíblica. Eu pretendo demonstrar nesse debate, primeiro, que a definição do que é uma seita da parte dos nossos acusadores não tem base bíblica. 2. A acusação de que a Igreja Adventista é uma seita, por crer na suposta profetisa Ellen White, pressupõe o cessacionismo, visão teológica no mínimo controversa, se não herética. Terceiro, a acusação de que a Igreja Adventista é uma seita, por supostamente crer em salvação pela lei ou pelo sábado, é falsa e ímpia, não levando em conta a complexidade da revelação bíblica sobre o tema da lei, da salvação e do pecado.
4. A acusação de que a Igreja Adventista é uma seita, dado um suposto exclusivismo religioso, é falsa e mal representa a visão escatológica e soteriológica adventista. 5. A acusação de que a Igreja Adventista diminui a pessoa de Cristo ou a cruz de Cristo por causa do juízo investigativo é diabólica e não representa uma leitura honesta da doutrina adventista. 6. A ausência de discussão sobre o modelo Byte para definir o que é uma seita empobrece o debate e lhe torna improducente sem base científica. E por fim, geralmente o grupo que define o que é uma seita é maior em termos numéricos e sociais e políticos e usa esse conceito para estigmatizar uma minoria e impedir seus fiéis de terem um contato positivo com a visão teológica diferente, e é um pulo a pero ao preconceito religioso. Então não, o adventismo não é uma seita nesse sentido pejorativo, conquanto Paulo faça um uso positivo do termo aqui, ele não se importa de fazer parte da seita do caminho, que é o cristianismo, e assim eu também não me importo de fazer parte de uma seita chamada seita adventista do sétimo dia. Pastor Paulo, você entende que o adventismo é uma seita e por quê? Eu entendo que o adventismo é uma seita. Primeiro, as palavras, né, o pastor Ezequiel Gomes mencionou aí a palavra raízes, né? Paulo vai dizer que, de acordo com aquilo que chamam seita, né, ele estava de acordo com tudo aquilo que ensinavam a lei e os profetas. Então, Paulo foi acusado de participar de uma seita. O cristianismo foi chamado. A palavra seita naquela época não era um termo pejorativo. Né? Você não encontra a palavra seita com um sentido pejorativo como nós temos hoje. Mas eu entendo o adventismo como uma seita. Por quê? Porque lembrando que as palavras elas têm sentidos diferentes com o tempo, né? Nós temos aí sentidos sincrônicos, que é o que nós buscamos na Bíblia, e sentidos diacrônicos, que é com o passar do tempo. A própria palavra igreja, hoje, quando você fala da palavra igreja, você tem que explicar o que é que você quer dizer, porque nós temos o conceito de, eu estou indo para a igreja, né? E esse conceito de eu estou indo para a igreja não tem no Novo Testamento, como nós imaginamos. Por quê? Porque as palavras são vivas. A partir dessa ideia, nós vamos discutir principalmente, César, o que é esse contexto de seita no século XIX nos Estados Unidos, e a partir desse conceito de seita no século XIX nos Estados Unidos, estender até o século XX, que foi um século importante dessas discussões, inclusive entre adventistas e evangélicos, sobre o que de fato é uma seita e se o adventista estava ou não dentro desses limites do que é sectário. Ok, deixando esse debate de lado, pastor Ezequiel, faz de conta que você não está nesse debate. Alguém chega em você, especialmente um adventista, alguém da sua própria fé, alguém chega em você e fala assim, pastor, o que é uma seita? Então, como você identifica, como você detecta e fala assim, isso aqui é uma seita? Quais são as características de seita para a cabeça da teologia adventista? Bom, primeira coisa é importante entender que eu não represento o pensamento oficial da Igreja Adventista. Não falei a igreja, falei a teologia adventista, a ideia adventista. Mas o que eu vou dizer aqui não representa o pensamento oficial da Igreja Adventista, mas a minha percepção como um pastor, um teólogo, um representante da fé adventista, para não confundir as questões. Se alguém me pergunta o que caracteriza uma seita, eu respondo com o modelo Byte. Em breve resumo, o modelo Byte foi desenvolvido em função de questões políticas de um norte-americano que ele estudava a relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e ele ficava um pouco impressionado por que os comunistas eles negavam a realidade claramente e não conseguiam encontrar os próprios defeitos da própria política, da própria nação a qual eles pertenciam. Então ele percebeu que havia o que se chama uma lavagem cerebral em torno daquelas pessoas, que caracteriza toda a seita, que basicamente tem que ver com o controle de informação, o controle de comportamento, o controle do pensamento e o controle dos sentimentos. Quanto mais você fizer controles desse tipo na vida de um grupo pequeno, mais você caracteriza uma seita, seja ela uma seita neonazista, uma seita de extrema direita, de extrema esquerda, no universo político e também no universo religioso. Quanto mais uma denominação religiosa exerce controle da informação, controle do comportamento, controle do pensamento e controle dos sentimentos, mais esse grupo religioso se caracteriza como sectário. Essa é a forma científica de trabalhar a questão. Ok. Paulo, por que eu fiz a primeira pergunta, você acha que é uma seita? Acho. E aí você falou a ideia de que as palavras, né, elas, dependendo do tempo, elas vão tomando outros sentidos. Eu acho que isso é um ponto facultativo, todo mundo entende isso. Agora,
vamos pontualmente agora. Por que você entende que o adventismo é uma seita? Você concorda com a definição de seita dele? E por que você acha que o adventismo é uma seita? Então, concordo e não concordo. Concordo e não concordo de que forma? Quando você pega esse conceito, esse modelo de análise do que é uma seita, né? E você diz assim, olha, controle de informação, controle de sentimentos e algumas coisas, nós também admitimos isso dentro do pensamento sectário. Por exemplo, todos esses estudos modernos de análise sobre seitas começou a partir daquilo que aconteceu lá na Guiana Inglesa, né? Com aquele suicídio coletivo em Georgetown, Jim Jones, né? E onde mais de 900 pessoas realizaram ali um suicídio coletivo e, né, tomando uma substância, matou todo mundo, as crianças tomavam na mamadeira e tal. E aquele episódio demonstrou um lado da questão das seitas que não era tão discutido no meio cristão. Qual é esse lado? Olha, todas as religiões, as religiões são boas, todas elas são virtuosas, todas as religiões contribuem para o bem da sociedade. E esse era um debate, e quando você estuda sobre a igreja do Jim Jones, você vê uma igreja excelente nas questões relacionadas à sociedade. Era uma igreja, ele tinha vários filhos adotivos, numa época, numa região que não aceitava, que tinha problemas de tensão racial, tensões com orientais, e ele tinha filhos adotivos. Era uma igreja que fazia um trabalho social brilhante, era uma igreja esplendorosa nesse sentido, mas deu no que deu. E aí foi feita essa reavaliação. Nós, então, por que concordo e discordo? Concordo quando nós admitimos que do controle mental e tudo mais. Que existe isso, mas que formas de controle mental, ou alguns diriam, né, dogmas, podem ser usados de forma extremamente manipulada para adquirir os mesmos reflexos dentro de alguns grupos. O adventismo faz isso na sua ideia? Então, é exatamente isso que eu quero discutir aqui, porque, sinceramente, César, eu entendo o adventismo como um grupo sectário, mas quero sempre dar essa palavra para alguém do adventismo me explicar determinadas coisas. Por isso nós estamos aqui. Por exemplo, se nós formos analisar essa questão das seitas somente a partir de todas essas características, nós não poderíamos, por exemplo, chamar os mórmons de sectários. Porque todas essas características, nesse nível de controle mental, você não encontra dentro do mormonismo. Nesse nível de controle mental, talvez você encontre um nível um pouquinho maior dentro das testemunhas de Jeová. Mas, por exemplo, uma testemunha de Jeová ela é totalmente desestimulada a fazer uma faculdade. Totalmente. Por quê? Para que ela não veja um outro lado e comece a se questionar. Já um mormon, não. Os mormons são empreendedores. O dono da Azul, né? Tá. Que o diga. O kardecismo, nós não poderíamos também ver o kardecismo como um grupo sectário dentro desse modelo. Então, esse modelo ele é interessante, sim, em alguns grupos sectários de seitas, de como ele mencionou, usou a expressão extrema-direita. Eu ainda não consegui, agora eu tenho que passar a palavra para ele, mas ainda não consegui entender por que você falou, não, é seita por causa disso. Então, mas vamos lá. Eu vou comentar rapidamente, e o que acontece é o seguinte, a importância de trazer o modelo Byte para o debate é que não é que ele livra o adventismo de ser considerado uma seita, não é esse o problema. Ou não é essa a qualidade dele. É que quando você trabalha no modelo Byte, existem níveis desses controles mentais e de comportamento, de informação, em todas as igrejas. Sem dúvida nenhuma. Porque o que acontece é o seguinte, a própria doutrina bíblica, vamos pensar que é o seguinte, a doutrina bíblica ela pode ser dividida entre uma percepção ortodoxa e correta e uma percepção herética. Então, a ortodoxia ela é uma forma de controlar o pensamento, controlar a informação, para você não sair dizendo heresia em nome do cristianismo. E não tem nenhum problema que exista esse controle. O problema é quando esse controle toma uma forma, uma dimensão na vida do cristão, onde um grupo ou uma liderança de uma denominação específica exerce um controle muito restritivo, muito pesado. E é óbvio que é um pouco difícil de dizer assim, qual grupo estabelece uma mão mais pesada e qual menos. E não é porque um estabelece menos que ele também não pode ser perigoso. Isso também revela que, às vezes, dentro das denominações, existem pessoas com uma mentalidade mais sectária. Isso existe no adventismo, no mormonismo, no catolicismo, no mundo evangélico de forma geral. E existem outras pessoas que têm a mentalidade
mentalidade mais aberta. Isso tem que ver um pouco com a psicologia das pessoas. Então, é importante caminhar nessa direção. Os mormons praticam controle de informação, de pensamento, de tudo mais. As TJs também, os adventistas também, mas os católicos e os evangélicos também. Então, a gente precisa trabalhar um pouco nesse nível e entender exatamente do que a gente está falando. Mas, pastor Paulo, pode continuar e explicar por que você acha que o adventismo agora, é uma seita. por que você entende que é uma seita? Vamos... Especificamente o adventismo. Eu poderia, no lugar de afirmar isso, fazer uma pergunta para ele? Claro, então, vamos. Sua vez. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu queria fazer, o pastor Ezequiel Gomes, é a seguinte. Para você, né? Você, obviamente, sua resposta aqui vai ser importante para a gente não espalhar muito o tema. Para você, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita ou é a única igreja verdadeira? O adventismo não tem uma postura idêntica à dos mormons e dos testemunhas de Jeová em relação a identificar a si mesma como a única igreja verdadeira. O adventismo entende a si mesmo como a igreja remanescente, alguns inclusive entendem que são conceitos paralelos e sinônimos. Todavia, o adventismo evita essa percepção de que o adventismo é a única igreja verdadeira e fora do adventismo não há salvação e coisas desse tipo. O que acontece é que a visão adventista é extremamente complexa e polêmica, que entende o mundo religioso, especialmente a partir da Igreja Católica Romana e das igrejas protestantes que creem em imortalidade da alma e guarda do domingo, como compondo a Babilônia mística, da qual o adventismo estaria separado e seria uma alternativa. Então, acredito que esse é o principal motivo pelo qual faz-se essa impressão. É tipo assim, ou é adventista ou é o resto. Todavia, o que diz o adventismo? Que a maior quantidade dos verdadeiros cristãos, dos verdadeiros salvos, está na tal da Babilônia. Inclusive na Igreja Católica e também nas igrejas evangélicas. O que significa dizer que não existe essa percepção dentro do adventismo de que só o adventista vai ser salvo, os demais não. Conquanto existe uma polêmica em relação aos eventos finais da volta de Jesus, onde supostamente haveria uma treta lá sobre a guarda do sábado. E se lá naquele dia final você escolheu o domingo ao invés do sábado e a marca da besta ao invés do selo de Deus, quem seguir num caminho, entre aspas, anti-adventista vai se perder, mas isso não se concretiza antes daquele momento. Então hoje, nesse momento, enquanto o fim do mundo não chegou, existem salvos em todas as igrejas, inclusive em muito maior número do que no adventismo do sétimo dia. Pastor Paulo. Então, vamos colocar essa afirmação dentro assim de um contexto bem claro. Quando nós falamos, ou quando você menciona que a igreja adventista não vê, ou alguns interpretam a igreja remanescente não como sendo a única igreja, não é isso, por exemplo, que nós vemos nas publicações. Aqui tem a revista Adventista de maio de 2010, né? Uma capa bem sugestiva, entre a verdade está aqui, ou seja, características da igreja remanescente. Quando você, não vou ler a matéria, porque é uma matéria longa de capa, não dá. Mas algumas coisas são curiosas aqui nessa revista. 10 maneiras de identificar a igreja de Deus. Preste bem atenção, não é uma igreja de Deus. Não é aqui no sentido que é aplicado no evangelicalismo, César, por exemplo, de admitir que batistas, metodistas, presbiterianos, congregacionais, episcopais são denominações ou fazem parte desta igreja, que é maior. Ao mesmo tempo que o que ele falou é uma verdade. Ellen White escreveu sobre isso, outras autoridades adventistas escreveram sobre esse assunto, dizendo o quê? Que a igreja admite que em outros lugares, não é, mesmo pessoas que não estão dentro de igrejas, possam ser salvas. Mas esse jogo, para mim, o Ezequiel Gomes, com todo respeito, esse jogo, para mim, de palavras que a igreja faz, para mim é um pouco estranho. Porque quando eu chego e digo, publico uma matéria dizendo que a verdade está aqui, a matéria toda dizendo que essa verdade está na igreja adventista, 10 maneiras de identificar a igreja de Deus, com 10 características que só a igreja adventista tem, e no final, não é? Dizer, a igreja universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo, mas nos últimos dias, em tempos de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Um remanescente. Eu trouxe aqui o comentário adventista também, em Apocalipse, porque eu queria ter aqui, Apocalipse capítulo 13, nesse comentário, aliás, finalzinho do 12, já chegando no 13,
tá? Ele fala sobre uma nota adicional no capítulo 12, que fala traz a ideia do que é o remanescente, tá certo? O remanescente. Alguns séculos depois de Cristo, deixa eu ver aqui. Por fim, com o passagem de 1260 anos de supremacia papal e a chegada do tempo do fim, quando a última mensagem do céu deve ser proclamada ao mundo, Deus levantou outro remanescente. Primeiro ele vem falando do remanescente na história de Israel, que significa, depois a importância do protestantismo no desenvolvimento das crenças, refinando algumas crenças que tinham sido perdidas, e aqui no final, desde os primórdios, os adventistas do sétimo dia, Deus levantou outro remanescente, o mencionado em Apocalipse 12:7. Esse é o remanescente de uma longa linhagem de grupos escolhidos por Deus, os quais sobreviveram aos ferozes ataques do dragão ao longo da história, em especial as trevas, a perseguição e os erros cometidos durante 1260 anos. Trata-se do último remanescente de Deus, uma vez que é nomeado arauto do último apelo do Senhor ao mundo, para que este aceite o dom precioso da salvação. Desde os primórdios, os adventistas do sétimo dia têm proclamado as 3 mensagens angélicas e como último apelo de Deus para os pecadores aceitarem e crerem no seu movimento correspondente ao remanescente de Apocalipse. Ou seja, a igreja adventista não se vê como uma igreja que procura aproximar as pessoas do evangelho e da salvação, como as demais denominações evangélicas se veem, mas como a única igreja, a igreja remanescente de Apocalipse. Pastor Ezequiel. Sim, Paulo, você tem razão. Isso tem implicações e a gente não nega que a tensão que existe nesse assunto, ela tem justificativa. Ocorre que o que acontece? Dentro da percepção adventista, conquanto o movimento adventista seja profético e ele represente a igreja remanescente e tudo mais, o que acontece... É que lá, pastor, ele não diz que ele representa, diz que a igreja adventista é o remanescente. Sim. E não o representa. Não, mas é que acontece o seguinte, o conceito de remanescente, ele é bastante amplo na Bíblia. Lembra até em Romanos capítulo 9, resta um remanescente segundo a eleição da graça. Sim, mas os documentos que ele leu é que a igreja adventista incorporou esse papel. Sim. Tipo assim, o remanescente a igreja adventista, não tem fora. Sim, eu não neguei isso em nenhum momento, tá? O que acontece é o seguinte, é que conquanto o adventismo entenda ser a igreja remanescente, que tem um papel profético para pregar as 3 mensagens angélicas e etc., isso não exclui as demais denominações no sentido de andarem na luz que elas têm, conterem um monte de pessoas sinceras, salvas, verdadeiras, que mais cedo ou mais tarde vão se tornar adventistas. Vão se tornar adventistas no contexto final lá da história do mundo, mas antes disso vão ser salvos nas suas igrejas e tá tudo bem. Não tem esse exclusivismo do tipo, para você ser salvo, você tem que ser adventista. A ideia seria, para você se preparar para o fim do mundo, você tem que ser adventista. É uma ideia um pouco diferente. Ela é mais construída com base na escatologia do que na soteriologia. Ela tem implicações soteriológicas, especialmente no contexto final. Se você não guardar o sábado, em tese, você vai receber a marca da besta e você vai se perder. Então, uma pessoa que vive hoje, não guarda sábado nem nada, ela pode ser salva. Claro, sem sombra de dúvida. Pastor Paulo. Então, esse é um ponto interessante dentro da ótica adventista. Mas, vamos lá. Quando você... um ponto que deve ser focado aqui, César, nós não podemos perder. A igreja adventista se vê como a única igreja verdadeira, a igreja remanescente. Ponto. Ela é... Se é historicamente ou profeticamente é outra discussão, mas é a única igreja. Bom, né? Eles colocam assim que ela é vista... com os remanescentes lá do movimento milerita, em 1845 se organiza, em 1860 a igreja toma já a organização que tem, não completamente como tem, mas vai se desenvolvendo na história, mas a ideia de que essa igreja, como uma denominação, tem um papel importante como a igreja remanescente, ela não é a igreja remanescente no século XXI, ela é a igreja remanescente dos últimos dias, que nessa contagem, 1844, tem uma cronologia fundamental dentro do pensamento adventista. Sim. Então, essa igreja, com muita igreja, por exemplo, César, a Assembleia de Deus, desse ponto de vista adventista, é uma igreja falsa. A Batista, falsa. A Metodista, falsa. Qualquer igreja evangélica que vier na sua cabeça é uma igreja falsa, como instituição. Agora, a ideia de que pessoas podem ser salvas dentro de qualquer lugar, nós ensinamos, inclusive de púlpito,
que uma pessoa pode viver a vida toda dentro da igreja batista, dentro da igreja metodista, dentro da igreja presbiteriana e no final das contas ir para o inferno. Sei que você não quer ir no inferno, mas ir para o inferno. Vai se perder. Você está entendendo? Vai se perder. Mas o que eu estou falando aqui, que os documentos adventistas apresentam é o seguinte: a igreja de Jesus, o adventismo, as demais movimentos que tem gente salva lá dentro, como tem gente salva lá fora. Pessoas que podem ser sinceras na busca de Deus vão encontrá-lo, ponto. Dentro de qualquer uma das igrejas que estão. Mas a única organização de Deus para os últimos dias é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Pastor Ezequiel. Tem muita coisa legal para tentar esclarecer aqui. E é o seguinte, vamos trabalhar a primeira percepção. Sim, o Adventismo entende que de 1844 em diante se inicia a primeira fase do juízo final, chamado juízo investigativo, e que vai culminar com os eventos lá no final do milênio, na descida da Nova Jerusalém. Então essa é a visão adventista. Ela pode ser discutida, a gente vai fazer o debate sobre juízo investigativo, não tem problema. Então sim, o adventismo pensa que nós estamos vivendo nos últimos dias e que o adventismo tem essa posição importante, ninguém nega isso, mas sem essas implicações que só a gente é salvo. Uma outra coisa, em relação à questão de que as outras igrejas são falsas, sim, o adventismo entende isso, é exatamente isso. Todavia, Para o adventismo, a igreja batista é uma igreja falsa ou verdadeira? Sem sombra de dúvida, é tudo Babilônia. Tudo Babilônia. Mas lembra que quando Deus se refere à Babilônia, além de fazer as acusações todas, o que ele fala lá em Apocalipse 18, verso 4? Ouvi outra voz do céu dizendo: retira-te dela, povo meu. Então entenda, nós entendemos que todo esse sistema religioso ele é falso, especialmente com base na imortalidade da alma e na guarda do domingo. Qualquer igreja que creia nisso é falsa, na nossa perspectiva. Entretanto, isso não é um juízo definitivo. Às vezes a pessoa não entende, não recebeu a luz, não recebeu lá milhões de questões aí que podem, no futuro, vir a convencer, vir a transformar, vir a perceber que essas ideias não têm base bíblica. E o principal motivo que gera o adventismo pensar dessa forma é evitar o relativismo. Porque então é o seguinte, as igrejas evangélicas todas são verdadeiras. Mas uma é o batismo infantil, outra é batismo de adulto, uma é aspersão, outra é imersão, uma tem que guardar o domingo, outra não tem que guardar dia nenhum. Você percebe que vai virar um monte de relativismo. Então, o adventismo tenta evitar o relativismo mantendo a sua própria unidade. Todavia, é importante dizer, o adventismo não é um movimento monolítico. O adventismo também tem as suas próprias divisões internas. Então, às vezes, aponta o dedo para o relativismo do outro, mas também tem os seus relativismos internos. Tem o adventista super legalista, tem o adventista super liberal, tem o adventista que Ellen White é tudo para ele, tem o adventista que é só a Bíblia. Então, também existe um monte de pluralidade por causa da pluralidade do pensamento humano no adventismo. Então, essas questões elas são super complexas, elas têm um monte de implicações, mas a tentativa adventista é tentar, de alguma forma, evitar o relativismo que acaba imperando no pluralismo religioso. Então, mas uma igreja que surge há 200 anos atrás, não seria muita prepotência dizer o seguinte: olha, tudo que o pessoal falou antes de mim tá tudo errado. Agora eu vou dar o código, e o código é esse, quem pensar diferente disso é que tá errado. É que o adventismo não pensa bem assim, César. Mas age, né? Sim, tem um pouco dessa implicação, mas não pensa bem assim. Porque entenda o seguinte, o adventismo não é dispensacionalista, tá? Mas nesse sentido, ele tem um pouquinho de uma visão do tipo assim, de um momento pra frente, muda a história. Que é 1844 em diante. Antes disso, as pessoas não seriam julgadas por essa luz que supostamente surgiu para iluminar o fim dos tempos e a chuva serôdia e o alto clamor, que seriam coisas bem da escatologia adventista. Então, por exemplo, o que Ellen White fala sobre Martinho Lutero? Grande servo de Deus, salvo, tá tudo certo. E olha lá, um cara que bebia, o adventismo não bebe, guarda o domingo, ele não bebe, ele guardava o domingo. O Martinho Lutero tem uma coisa lá de ele crer no aniquilacionismo, depois ele meio que volta atrás, ele tem uma coisa meio dúbia, assim, de imortalidade da alma. E aí, o adventismo entende que é salvo, foi um grande instrumento de Deus. João Calvino, a nossa teologia é totalmente anticalvinista, todavia, vai ver o que Ellen White fala de João Calvino, um grande mestre, um grande doutor, porque em tese, tem um processo histórico acontecendo aqui. E no fim é calvinista, porque você entende que se tem alguém que é para ser salvo em outro lugar, mesmo lá sendo a Babilônia, ele vai entender e vai ser salvo.
Não, o paradigma adventista é bem arminiano, tá? Não tem nada de calvinista. Inclusive, a doutrina do juízo investigativo é uma doutrina absolutamente arminiana, com quanto os arminianos às vezes não concordem muito. Por causa da implicação de 1844, tem umas questões assim. Mas o fundamento soteriológico da doutrina é arminiano, e a gente vai poder discutir isso na sexta-feira. Mas o fato é que o adventismo não tem essa pretensão de que tudo está errado no passado, de que nada presta e que só a gente presta. Pelo contrário. É que a partir de então, é que a partir de então, em tese, acontece uma mudança no ministério celestial de Cristo, um derramamento do Espírito Santo, acontece o movimento e tal, que obviamente a gente pode questionar se isso é verdade ou não, mas essa é a visão adventista. Pastor Paulo Sérgio. Vamos lá, né? Deixar bem claro, César, que nossa discussão, inclusive no tema, nós não estamos falando da discussão da fé de indivíduos. Né? Nós estamos falando sobre um movimento. Estamos falando sobre um movimento. Então, eu não queria que nós nos afastássemos da ideia do movimento. Nós não estamos falando de indivíduos. Porque eu já encontrei, pastor César, gente na Igreja Batista. Uma vez vários anos atrás, mais de 10 anos atrás, eu estava dando palestra numa igreja na Zona Leste, Batista, da convenção, e uma mulher, quando terminou, tinha o intervalo da palestra, ela veio conversar comigo sobre a questão da imortalidade da alma. E ela disse, olha, pastor, eu nunca ouvi isso, eu não creio assim. Eu estava falando sobre mortalidade da alma. Agora você vai dizer que a crença particular de alguém é igual, vai colocar no mesmo nível da questão da igreja, da declaração de fé, porque uma é a questão de como eu vejo, as minhas crenças. Mas essas crenças estão de acordo com a questão da fé da igreja, a declaração doutrinária da igreja? Não. Então essa mulher, por exemplo, ela estava na Igreja Batista, mas ela não compactuava com aquilo. E depois conversamos e tudo, era uma questão de confusão que ela fazia. Nós não estamos aqui discutindo fé de indivíduos, porque isso nós acreditamos que pessoas podem... Nós acreditamos na Igreja Universal, né? E pessoas são... Que não é denominação. Que não é denominação. Essa igreja... Invisível. Né? Invisível de Cristo. Nós acreditamos nisso. Então, esse é um ponto importante. Não podemos... A Igreja Adventista, como igreja, como instituição, como organização, diz... Todas as outras igrejas, é verdade que pessoas foram usadas lá no passado e tal, mas todas as demais igrejas são igrejas falsas. Todas as demais igrejas são igrejas perdidas. Por quê? Porque não creem, a partir de agora, nessa revelação que nos é dada. Tá certo? Então, esse é um ponto importante. Não estamos falando de igreja, e sim... aliás, não estamos falando de crença particular, e sim de igreja. Okay. Quando você fala da questão de unidade, mas não há unidade, tal... Como você mesmo falou, não existe unidade nem entre os adventistas. Nem entre os católicos. Nem entre nenhum grupo religioso. Não havia unidade no cristianismo do primeiro século. Boa. Não havia. Quando você lê as cartas de Paulo, você vai ver tensões teológicas. Por exemplo, a tensão que ocorre em Corinto não está por trás, não é igual à tensão que ocorre em Gálatas. A tensão que ocorre na carta aos Tessalonicenses não é a mesma de Corinto. Colossenses. Então, mas o que é que nós temos? Independente, o que nós estamos falando é que existe uma fé comum, e essa fé comum é que liga o cristianismo e que faz as pessoas serem vistas como irmãos, independente de uma placa. Essa é a discussão. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acha que dentro dessa fé mínima, comum cristã, você acha que os adventistas partilham dessa fé mínima cristã, ou você acha que eles realmente, nesse ponto, eles estão fora do cristianismo? Nesse ponto, para mim, eles estão fora. Tá. E eu estou... por exemplo, quando eu digo... Vou pegar o ponto da discussão hoje. Nós vamos ter 2 dias para discutir outros. Tá. Mas quando eu pego, por exemplo, a questão da única igreja verdadeira, eu transformo todo um ato de Cristo, através da igreja dele, ao longo de 2000 anos, e Jesus chega em Mateus 28, 19, e diz assim, ó, eis que estou convosco, 19, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As seitas restauracionistas, o restauracionismo era muito forte nos Estados Unidos naquele contexto, elas vão dizer o seguinte, em outras palavras, o cristianismo acaba lá em Apocalipse, a igreja do primeiro século acabou, fechou, porque começa a grande apostasia, e isso está sendo agora, esse cristianismo está sendo restaurado agora, de forma mais plena. Na minha opinião, César, quando a gente faz isso, primeiro, a gente nega ao cristianismo aquela palavra de Jesus. Vou estar todos os dias até a consumação do século. E não era com indivíduos, era com a igreja.
Os reformadores eram pessoas que não criam fora de um contexto religioso. Eles estavam dentro da Igreja Católica, eles eram católicos quando eles tiveram outra percepção de determinadas coisas. Então, esse é o ponto. Para mim, quando a igreja adventista diz que é a única igreja verdadeira, que é o remanescente desses últimos dias, ela está dizendo o seguinte: Jesus, a igreja de Cristo somos nós que surgimos de um período a partir de 1845, mais de um movimento que começou antes de 1843, 44, e que depois culminou com a formação da igreja na história. Mas nós acreditamos que foi esse movimento que restaurou esta igreja de Cristo como verdade. Bom, vamos lá. Sempre quando a gente fala de pluralidade no mundo religioso, a gente tem em mente a reforma e o emaranhado de denominações que culminou depois da reforma até chegar na denominação que cada um serve a Deus hoje. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode perder de vista é que até o ano 1050 quanto que foi o primeiro cisma? 1054. Até o ano 1054 existia uma única igreja, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, os cristãos. Que não eram nem chamados de católicos no sentido que se aplica hoje. Exatamente. Aliás, o catolicismo, ele ganha força depois do cisma para o Ocidente, mas antes era uma igreja. Você tem credos, por exemplo, o credo constantinopolitano, a igreja em Constantinopla, que era uma potência, enfim. Aí você tem o cisma de 1054, que para mim ali começa a pluralidade, porque tem a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente começa o Papa, a igreja do Oriente começa os patriarcas e o patriarcado, tal, e aí a coisa começa a se pluralizar, e depois, quando chega na reforma, é que aí sim multiplica por 1000 isso daí. Sim. Mas existia uma única igreja, que era a igreja de Jesus, a igreja de Cristo. Como que o adventismo encara até o ano 1054? Da mesma forma. A igreja, ela foi guiada por Deus, ela foi preservada por Deus. O adventismo não tem essa visão assim bem mormon, tá? Que a igreja verdadeira acabou no primeiro século e só acontece depois em 1800 e tanto. Entretanto... Então, qual era a igreja? Desculpe, qual era a igreja? Porque então? assim, a igreja ela sempre é composta dos verdadeiros crentes, dos verdadeiros fiéis, dos verdadeiros que então são... você crê na igreja como corpo místico de Cristo na Terra. Claro, hoje. O adventismo não nega isso de forma nenhuma. Que pessoas fazem parte dessa igreja de salvos, sim, que não são crentes, que não são adventistas, que não guardam sábado, claro, que não creem em Ellen White. Sem sombra de dúvida. O adventismo mantém a visão normal. O que acontece é assim, eu entendo que o problema maior não é, por exemplo, assim, não basta a gente dizer, essa sua igreja aí, ela tá errada, mas ela tem um salvo lá dentro. Agora entenda, esse é um pouco do problema contrário também. Então, mas a minha pergunta, Ezequiel, é assim, se vocês acreditam assim, por que é que vocês evangelizam crentes? Por que é que vocês publicam livros para evangelizar batista, assembleiano, para quadrangular? Se vocês acreditam nisso de verdade, qual é a necessidade de evangelizar quem já é salvo? Então, é o mesmo problema do porquê que a gente evangeliza quem nunca ouviu o evangelho, mas também pode ser salvo. Não, a gente evangeliza quem nunca ouviu o evangelho, porque sem o evangelho não tem condição de ser salvo. Então, mas... Agora, se você acredita que ele é batista e salvo, por que você tem que evangelizar ele? Não, veja bem, não é bem assim. Entenda da seguinte forma, eu acredito que Deus vai salvar pessoas que não ouviram o evangelho. Mas aí é uma outra discussão. São debates X, o índio lá que nunca ouviu falar do evangelho, com o texto XYZ da atuação do Espírito Santo dele. E ele é salvo pela ignorância dele? Não é pela ignorância. Ele é salvo porque Cristo morreu por ele, porque ele enviou o Espírito Santo por ele, e o índio respondeu da forma como era capaz de responder, XYZ, no juízo infinito de Deus e tudo mais. Todavia, eu entendo a sua pergunta, e a sua pergunta é excelente. Porque o ponto não é assim, olha, tipo, existe salvo na Igreja Batista, então a Igreja Batista está correta. O adventista pensa que não. Tem um monte de salvo na Igreja Batista, mas enquanto crê na imortalidade na guarda do domingo, tá errado. E a visão do adventista é que ele gostaria de esclarecer essas questões com todas as implicações infinitas que essas ideias todas têm. Essa é a noção. Agora, e também não é verdade, por exemplo, que isso tenha por implicação que o adventismo acredita que se você crê na imortalidade da alma, você não pode ser salvo, porque a salvação vem pela doutrina. Nós não somos gnósticos. O adventismo do sétimo dia compartilha de todas as verdades básicas da fé cristã. No adventismo do sétimo dia, a Bíblia é a palavra de Deus. No adventismo do sétimo dia, Jesus é Senhor e Salvador, e é Deus, e é homem sem pecado e perfeito, e morreu e ressuscitou. É a natureza essencial da fé cristã.
Na questão de detalhes XYZ, sim, nós vamos divergir das pessoas, como as pessoas vão divergir de nós. Nós gostaríamos, em tese, que todos não apenas fossem adventistas do sétimo dia, mas fossem os melhores adventistas do sétimo dia possíveis, que geralmente não é o que acontece. Todos nós temos dificuldade de viver à altura da ética que a fé adventista prega, inclusive com vieses de perfeição cristã, que está bem longe de acontecer na instituição e na vida de cada um. Paulo. Você antecipou um pouco o que eu ia falar. Tem esse livro aqui, Common Ground, e o Estudando Juntos. Né? Esse livro é um livro da década de 80. Common Ground é como se fosse algo em português, bases comuns ou ideias comuns. Nesse livro, o propósito desse volume é pegar uma olhada bem próxima de algumas crenças do adventismo, mantidas em comum com outros cristãos evangélicos que creem na Bíblia. Às vezes, tem havido um grande mal-entendido entre os membros de diferentes fés, e talvez, particularmente, isso tenha acontecido com relação aos adventistas do sétimo dia e com relação quando os adventistas da Bíblia, adventistas do sétimo dia, têm sido envolvidos. Mas, se nós checarmos a maioria das crenças e doutrinas do corpo dos evangélicos, dos cristãos evangélicos, nós descobriremos que os adventistas, a doutrina dos adventistas do sétimo dia, compartilham com as mesmas doutrinas básicas. Então, esse livro, Common Ground, é um livro da década de 80, mostrando essas bases comuns. O Estudando Juntos, ele é um livro de 2012. E aí, ele chega aqui, é interessante o seguinte. Nós temos um índice aqui, não temos tempo para folhear as páginas, mas ele dá uma lista de grupos, e é isso, Ezequiel Gomes, que me preocupa. Tá. Parte compreendendo as igrejas, a partir da página 123 em diante. Batistas, igrejas da Bíblia não denominacionais, budistas, católicos, cientistas cristãos, igreja de Cristo, episcopais, os hindus, os maometanos, testemunhas de Jeová, judeus, luteranos, metodistas, mormons, nazarenos, pentecostais, presbiterianos, existencialistas, ex-adventistas do sétimo dia, batistas do sétimo dia, Igreja Universal, Nova Era, Poder, enfim. Esse livro é um livro que mostra como você, assim como o Common Ground, mais do que o Common Ground, ele mostra como você pode e deve evangelizar essas pessoas, não é? Como essas pessoas podem ser evangelizadas. Os batistas, aqui, batistas, vamos pegar a página 125, algumas crenças doutrinárias em comum, alguns dos principais erros doutrinários dos batistas, ok? Como trabalhar com os batistas. Então, quando eu vejo, e esse, Ezequiel... Um proselitismo, né? Quando eu vejo essa ideia do seguinte, que é uma igreja que se vê como a única igreja verdadeira. Dentro do evangelicalismo, toda igreja que se vê como única igreja verdadeira, nós reconhecemos como igreja falsa. Porque não acreditamos que nenhuma denominação seja a única igreja de Cristo. Mas acreditamos que esse corpo, essa igreja de Cristo, é formada a partir de um conjunto de igrejas que tem algumas características fundamentais. Bom. Mas quando nós vemos uma igreja dizendo que é a única, e que é a única até o final, e que as demais são igrejas falsas, e que publica-se livros como evangelizar produzindo pessoal, essa aproximação, isso eu vejo como algo muito perigoso. Eu tenho que fazer um intervalo, eu acho que eu comecei, a primeira opinião foi dizer que eu tô finalizando aqui com o Paulo, eu vou pro intervalo curtinho, Rafa, bem curtinho se puder, e aí eu volto já. Vamos. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o debate aqui da Rádio Musical FM e
mandar um abraço aqui pro pastor Jamierson, que está acompanhando a gente. Abraço pro pastor César, os debatedores aí, professor Paulo, professor Ezequiel. O Jamierson que vai estar com a gente aqui no debate de fevereiro. Legal. Também o debate especial de 2 ou 3 dias. O Alex. Bom, eu não vou ler todos aqui, gente. Por conta do nosso tempo, eu quero voltar aqui pro debate. Eu tenho que fazer a propaganda aqui do curso, senão eu vou ser mandado embora daqui a pouco. Então é o seguinte. Se você ama pregar a palavra de Deus, a Faculdade Teológica Bethesda disponibiliza para você a Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores é um projeto educacional, um projeto que visa capacitação, alta performance para quem gosta de pregar a palavra de Deus. Então, se você quer pregar a palavra de Deus com confiança, vem para a Escola de Pregadores. Para fazer a sua inscrição, é só chamar no 0 Operadora 11 no WhatsApp, 990076844, 0 Operadora 11 990076844. É nesse número que você chama. Estamos com uma promoção com R$300 de desconto e ganhando a Escola de Pregadores evento ao vivo. E para fazer a sua inscrição, 990076844. O fato é o seguinte, você vai fazer 10 parcelas de R$49 apenas e você está dentro da Escola de Pregadores. Então, não perca tempo, chega junto com a gente, 0 Operadora 11 990076844, Escola de Pregadores da FTB com vagas. E para participar você ganha ainda a Escola de Pregadores evento ao vivo, 10 parcelas de R$49. Coloca teu nome, tracinho eu quero e manda para mim aqui no WhatsApp 990076844, 990076844. Vai! Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o nosso debate e amanhã tem mais, tá, gente? Uma hora fica pouco tempo aqui, né? Sim. Vamos lá. Eu finalizei com o Paulo Sérgio, vou entrar agora com o Ezequiel Gomes. Ezequiel, você acha que está bem explicado esse lance de que fala assim, não, nós acreditamos que sim, tem a salvação em todas as igrejas, mas na verdade vocês têm livros, tá? Ensina na escola, como é que evangeliza esse pessoal? Se eles são salvos, por que tem que evangelizá-los então? Vamos lá. Eu acredito que esse é um tema muito interessante e a gente tem que também colocar as coisas em perspectiva. O Mark Finley, que é o autor do livro Estudando Juntos, ele faz o trabalho de evangelização. Ele é um evangelista da Igreja Adventista. Eu, inclusive, fui batizado numa conferência realizada pelo Mark Finley na Igreja Central de Curitiba, no ano de 2005, ao lado da minha mãe. Então você vê que o negócio dele funciona. E qual que é a ideia desse material? Capacitar os obreiros bíblicos, os membros da igreja, de alguma forma, nesse contexto de evangelismo. Você vai bater de casa em casa, você vai lá para os seus vizinhos, a convidar eles para virem para a igreja, e naturalmente você vai encontrar lá o batista, o assembleiano, o ateu, o católico, sei lá mais o que, e ele dá algumas dicas de como que você deve trabalhar com essas pessoas, com vistas a que elas venham a aceitar aí o que seja a mensagem adventista, ok? Entretanto, a ideia não é tipo assim, se essas pessoas não aceitarem essa mensagem adventista, elas vão se perder, elas estarão perdidas porque elas não farão parte da única igreja verdadeira. As questões não são exatamente essa, até porque você acaba entrando no problema oposto. Ok, o adventismo é uma religião mau caráter, porque fala que tem salvo lá na Igreja Batista e vai lá evangelizar o Batista. Legal. O oposto não é a mesma coisa? No Adventismo não tem gente cristã legal lá também que vai ser salva? Tem. Agora, você não gostaria de esclarecer o Adventista para que ele não tivesse os erros dele, não acreditasse na Ellen White, não guardasse o sábado, porque somos gentios, estamos na graça? Claro que queriam. Inclusive, a maior parte desse trabalho apologético, antissectário, é exatamente isso. É você pegar a igreja do outro, dizer que apesar de ter gente boa e salva lá, tá errado, e vir trazer para você. E por que vocês poderiam fazer isso e a gente não?
Porque as implicações são as mesmas. Então, por exemplo, o adventista, ele crê em Jesus como Senhor e Salvador, mas ele não está salvo porque ele guarda o sábado, porque ele crê na Ellen White, porque ele não crê como você. Não é simples assim. A gente sabe que essas questões, elas são complexas. Eu acho que esse livro, Estudando Juntos, do Mark Finley, é uma das piores obras dele. Eu não gosto muito desse tom, mas eu entendo. Tipo assim, a ideia não é que a gente evangeliza o batista porque ele não é salvo. É porque a gente entende que para ele estar pronto para o fim do mundo, ele tem que entender essas questões, e é isso aí. Paulo, desculpa, mas o horário está muito curto, então você tem 1 minuto para essa fala dele aqui, 1 minuto e meio mais ou menos, e aí a gente vai para as considerações finais, infelizmente. Ok, então, primeira coisa, quando Paulo, você começou o nosso debate usando um texto de Paulo em Atos, e Paulo não se via, César, como naquele cristianismo inicial ali, ele não via o cristianismo, aliás, ele nem enxerga cristianismo, ele está enxergando ainda um cumprimento dos profetas, só isso. É um desdobramento daquilo que os profetas falavam e esse desdobramento chega em Jesus Cristo, que é o Messias. É isso. Então, Paulo não se vê fora do corpo, daquele corpo religioso da época chamado judaísmo. Ele não se vê. Tá certo? O problema é que essa comparação não dá exatamente porque o adventismo não se vê dentro desse corpo religioso, esse corpo cristão. Todo mundo é sectário e ele é a igreja. A única igreja. Tá certo? Mas quando você chega e diz assim, o Ezequiel, olha, há essa desonestidade e tal, eu não vejo que é desonestidade quando as pessoas definem o seguinte, olha, eu não acredito que o adventismo é uma igreja. Mesmo tendo pessoas... Todo lugar tem gente sincera. Todo lugar. Aliás, nós nunca julgamos a religião pela sinceridade de seus adeptos. Então isso justifica você evangelizar. Você evangelizar. Porque você diz, não, está faltando entender algumas questões fundamentais à fé. Essa é a questão. Agora, o adventismo não. Diz, ó, nós somos irmãos, nós temos uma aproximação e tal. Mas, no final das contas, eu publico livros para evangelizar vocês. Já fiz evangelismo muitas vezes de casa em casa, nunca bati na casa de um presbiteriano para evangelizá-lo, porque ele acredita, por exemplo, no batismo infantil, ou de um assembleiano por acreditar na manifestação de línguas como prova do batismo do Espírito Santo. Bom, infelizmente nosso tempo é curto demais, mas amanhã, pessoal... Só vem amanhã se tiver mais tempo, se não tiver, eu não venho. Amanhã o tema é Ellen White Infinito. é uma profetisa esse tema. confiável, né? Vai fazer 24 horas de programa, nem sei? Então, vamos tentar. 3 meses de programa. Ezequiel, obrigado pela sua participação aqui. Amanhã nosso tema é sobre Ellen White. César, eu agradeço demais o espaço. Realmente não dá para explorar o tema na dignidade, na profundidade que a gente gostaria. Gostaria de deixar uma dica de literatura. Uma História em Defesa da Verdade, Heresia, de Alistair McGrath. Esse livro é extraordinário. Fantástico. Se você quiser entender um pouco dos embates históricos, doutrinários, em relação ao que é heresia e o que não é. E o adventismo trata com muita seriedade aquilo que compreende ser heresia. E entende que as suas posições têm implicações, são graves e podem ser questionadas, podem ser discutidas e pode se discordar do adventismo. Inclusive o adventismo já amadureceu muito nesse processo com o livro Questões sobre Doutrina, que foi um dos grandes embates em relação a esse tipo de coisa. O adventismo amadureceu como cristão no contato com a apologética, com a defesa da fé, e a gente agradece por isso. Seja como for, a gente tem o direito de manter as nossas convicções, com quando sejam polêmicas, sejam complicadas, sejam profundas, tenham implicações. A gente tenta fazer isso da melhor forma cristã, nem sempre é fácil, a gente peca, a gente erra, a gente às vezes erra a mão, e a gente também pede desculpa, mas a gente não pede desculpa por crer no que cremos, mas talvez às vezes por não conseguirmos representar o que cremos da melhor forma. O adventismo fez muito bem para mim. Eu sou o tipo de pessoa que encontrei no adventismo a Cristo, encontrei a Deus, encontrei uma vida fora das drogas, fora do mundo que eu vivia. Isso não é mérito do adventismo, isso é mérito de Cristo, que reina e guia a igreja adventista a despeito dos homens e a despeito de mim mesmo. Pastor Paulo, bem-vindo sempre aqui, e essa é a primeira de 3. Então, eu concordo com a sua posição. Para mim, a questão do direito, eu sempre vou dizer que qualquer grupo religioso, qualquer pessoa que creia em qualquer coisa, né, das mais próximas, as mais distantes do evangelicalismo, ela sempre terá esse direito de crer diferente, tá certo? Nossa discussão é sempre se esse direito usado
está ou não à luz das Escrituras e da história eclesiástica. Agora, César, vai haver uma pós-graduação lá no Seminário Batista Livre de Guarulhos. Eu estou dirigindo essa pós-graduação em apologética, um curso bem diferente do que nós estamos acostumados a ver, inclusive fugindo um pouco só dessa ideia de heresiologia ser igual à apologética, abrindo novos horizontes e abrindo novas discussões. Tá? Se você quiser mais informações de como fazer essa pós-graduação, www.seminariobatistalivre.com.br. É isso aí. Quer divulgar alguma coisa, Ezequiel? Bom, quem quiser pode entrar lá no canal Vem Senhor Jesus, Ezequiel Gomes, vai encontrar um cara bem bonito lá no YouTube. Tem um ator? Você tá pagando um ator? Não, brincadeira. A vida é complicada. Deixa a glorificação chegar. A hora que Jesus voltar, a gente olha assim pro outro. Que transformação, hein? Vamos lá. Então, obrigado, pastor Ezequiel Gomes. Obrigado, pastor Paulo Sérgio. Prazer. E amanhã o nosso tema é Ellen White. Amanhã eu apanho, né? Eu acho que amanhã não vai dar. Só uma hora. Eu acho que amanhã não vai dar. Ellen White é uma profetisa confiável. Então a gente fica por aqui. Às 14h eu volto com o bom e velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais